Boa tarde a todos e a todas. Para Riquet, o seu oitavo estudo, Si Mesmo como Outro, a visada ética, submetendo-a ao conceito de norma moral, no sentido de tornar a ética mais robusta, pela sua passagem à prova da norma, assim como afirma, é necessário submeter a intenção ética à prova da norma. O Riquet sempre escolhe seus interlocutores no seu processo de pensar filosófico, os seus interlocutores duros da literatura filosófica clássica, porque toma Aristóteles de um lado aqui e agora traz o Aristóteles num diálogo com Kant. Não é? É um exercício reflexivo que nos leva a um esforço grande de compreensão, não é? Encontrar no Kant aquilo que tem de teleológico e encontrar, por outro lado, em Aristóteles, aquilo que tem de deontológico, de lei. A tese exposta acima, o filósofo justifica da seguinte forma: por um lado, existe um fio que vincula a norma do respeito às pessoas, por pertencer à mesma configuração dialogal da disposição ética. Por outro, o respeito às pessoas tem semelhança à relação da autonomia kantiana com a solicitude aristotélica. Esta formulação se sustenta na observação que Riquet faz da passagem categorial estabelecida por Kant no que diz respeito ao imperativo mais geral, ao segundo imperativo, ou seja, da passagem de uma formulação geral da norma para a categoria de pessoa como fim, como diálogo, que põe o outro como relação de respeito. Diz Simões: o princípio do respeito devido às pessoas aparece expresso na fórmula do imperativo categórico, que estabelece que tratemos a humanidade tanto na minha pessoa quanto na pessoa do outro, sempre como um fim e jamais como um meio. Riquet cruza solicitude e norma a partir do tensionamento entre a regra de ouro e o segundo imperativo categórico kantiano. A regra áurea não pode ser compreendida como um impedimento à lei, mas, de acordo com a solicitude, criando possibilidade de relação de cuidado entre si e o outro. O segundo imperativo categórico kantiano demonstra o ajuste sobre as categorias universais de humanidade e o de pessoa, que para Riquet tem duas acepções: universalidade abstrata, que estabelece o princípio da autonomia, sem a concepção da noção de pessoa, e o conceito de pessoa como um fim em si, compreendendo a pluralidade das pessoas relacionadas entre si e o outro. Na reflexão do filósofo francês, esse imperativo kantiano ressalta um dos conceitos fundamentais da sua ética, que é a solicitude. Nesse sentido, interroga Riquet: não seria legítimo ver nesse imperativo a formulação da regra áurea, que designa obliquamente a dissimetria inicial da qual procede o processo de vitimação a que a regra áurea opõe a exigência da reciprocidade? E não seria também legítimo fazer ouvir, por trás da regra áurea, a voz da solicitude, que pede que a pluralidade das pessoas e sua alteridade não seja obliterada pela ideia englobada de humanidade? Com efeito, a tese de Riquet, nesse cruzamento da norma com a regra áurea, se refere à noção de alteridade, inerente à noção de pessoa, cara à noção de viver
junto em instituição justa. Pois a pessoa, no modelo kantiano, é entendida como um fim em si mesma e, por sua vez, a estima de si rickeriana, que caracteriza a perspectiva ética, possui características semelhantes, pois reconhece a autonomia, a independência e a sua submissão. Mas entendemos, seguindo Ricoeur, que a passagem da visada ética pela norma moral ainda não solucionou uma dúvida importante: os conflitos provocados pelos casos difíceis, aqueles que demandam uma análise de acordo com a sua situação. Sem a travessia dos conflitos, que abalam a prática guiada pelo princípio da normalidade, da moralidade, sucumbíamos às seduções de um situacionismo moral que nos entregaria indefesos à arbitrariedade. Não há caminho mais curto que aquele para se atingir o tino graças ao qual o juízo moral em situação e a convicção que o habita são dignos do título de sabedoria prática. Portanto, sabedoria prática faz aqui uma mediação e, portanto, dá sustentação filosófica para aquilo que eu quero chamar de uma pequena ética, entre por um lado, uma filosofia teleológica e, por outra, uma moral deontológica.